Paz e graça, querido líder de PGM, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo comprometimento, por esse trabalho tão lindo de crescimento e de evangelismo discipulado que significa os PGMs. E você estando à frente, você é aquele que é o exemplo, aquele que ora, é aquele que busca. Nós louvamos a Deus por isso. Queremos também saudar todos nesse grupo, né, nesse novo grupo. Eu sei que é mais um grupo, mas será de bênção, principalmente para estruturarmos os nossos PGMs. Nós decidimos esse ano fazer ali um módulo, né, para todos nós trabalharmos em cima dos mesmos assuntos e gerarmos lideranças de PGM para multiplicação. Então, nós queremos que você seja abençoado por isso, ok? Vamos já partir ali para o módulo 1, princípios básicos da interpretação bíblica. O que são isso? É como nós devemos interpretar a Bíblia, quais são os limites, como nós sanamos as nossas dúvidas, como nós podemos fazer a forma correta dessa interpretação bíblica, certo? Primeira coisa, ele vai dizer no 1 ali, denomina-se princípios da unidade escriturística. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferentes doutrinas entre um livro e outro da Bíblia. Isso significa que a Bíblia é coerente. Não há nenhum livro contraditório ao outro. É uma teologia só, uma verdade só. Okay? É uma unidade. A Bíblia é uma unidade. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Esse princípio vem da Reforma Protestante, né? Nós temos aí a Reforma de Lutero, 1517, né, 19, depois Zwingli também nesse período. Então, a gente tem que deixar a palavra de Deus interpretar a palavra de Deus. Bah, eu li um versículo, mas será que ele está falando isso aqui mesmo? Procura o mesmo assunto em outros livros da Bíblia, procura o contexto, deixa a palavra de Deus falar e suprir aquela necessidade. Óbvio que tu pode chegar num cristão, no teu pastor, no cristão mais velho e tirar a dúvida, mas nunca faça uma teologia, nunca chegue a uma coisa só com um versículo, né? A palavra de Deus, ela mesma vai se elucidar. Jamais esqueça a regra áurea da interpretação, tá? Chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Foi isso que nós falamos, né? Sempre ter em vista o contexto. Isso é importantíssimo, tá? A gente não usa o texto como pretexto para tirar do contexto. Já um professor meu sempre disse. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Nós vamos fazer muitos exercícios durante esses momentos, fazendo os passos, o ABC lá dos guerreiros, vocês vão ver mais adiante, é a importância de nós levarmos eles a ler o contexto de cada versículo daquele ou de cada perícope, né? Daquelas ali. A perícope é a história, né? Com início, meio e fim. Então, o contexto é importantíssimo, né? Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. 5. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que esse é figurado. Isso é muito importante, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegarmos a história de Davi e Golias, né? E o sentido literal daquela história, a Bíblia está narrando, é uma narrativa histórica, dizendo que Davi enfrentou Golias. E o princípio bíblico é que Deus usa quem quer, como quer, do jeito que quer e faz a obra que quiser, independente sendo grande, pequeno, né, magro, gordo, tudo isso aí, né? E Deus escolheu as coisas loucas, né? Como a gente pode ver, para envergonhar sábios. Romanos já nos diz isso no seu primeiro capítulo. Mas eu posso chegar para os irmãos e dizer, irmãos, vocês vão derrubar os vossos gigantes com uma pedrada celestial e os seus gigantes não são nada e vocês vão ter vitória. Opa, para lá. Não é o que está falando lá. Irmãos, e se o gigante do irmão for uma dívida tributária? Se o gigante do irmão for um pecado da carne? Se o gigante do irmão for uma falta de perdão com outro irmão?
Tu pode atirar todas as pedras do mundo que tu não vai derrubar o gigante. Não vai. Então, quer dizer, não é uma verdade. Aquilo eu não posso usar algo figurativo, né? Claro, só se nós formos coach, né? Ha! Vamos lá, tu vai conseguir tudo. Tu vai... Não, não é o que está falando. Então a gente pega o sentido literal, contou a história, a gente tira os princípios por trás dessa história e não faz alegoria. Né? Isso se chama alegorizar o texto bíblico. É muito comum em igrejas pentecostais, né? É, porque os caras querem vitória sobre seus inimigos, então tem que ter cuidado, irmãos. Cuidado, ler o texto de forma literal, mas se tu entender que ele é figurado, tira os princípios bíblicos, né, e segue em frente, certo? Ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma delas, destas traduções, nos traz à luz sobre o que o autor queria falar. Então, eu aconselho os irmãos, certo? A baixarem lá, a maioria já deve ter baixado, né? A Bible Work, que daí tu tem várias e várias traduções no mesmo aplicativo, né? E também quero pedir para os irmãos baixar a Bíblia Strong. A Bíblia Strong, o Strong é assim, ó, S-T-R-O-N-G. É Bíblia Strong. Vai ser muito útil para estudar os versículos bíblicos, até porque a Bíblia Strong vai trazer ali os termos em grego e vai dar uma visão diferente, ok? Para nosso estudo. Bom, vamos para o 7. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Isso é importante, queridos. Ó, apenas um sentido. Então a gente não fica procurando né, coisas que não estão no texto, certo? A gente se submete ao que o texto está falando. Olha lá, o trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendimento de qualquer preconceito, que poderíamos chamar de achismo. O que ele está falando aqui? Ensine o pessoal a não ir para a Bíblia procurando alguma coisa. Peça para ir para a Bíblia ouvindo o que Deus está falando na Bíblia. Se eu for para a Bíblia procurando justificar as minhas ações, qualquer versículo vai me servir. Agora, se eu for para a palavra de Deus tentando ouvir a Deus, as minhas ações serão julgadas e eu serei livre. Então é isso que ele está trazendo a nós, ok? Não vá com seus preconceitos, achismo, não vá defendendo sua causa. Vá ler a Bíblia, ensine todos e aprender com ela, certo? Aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, lê cuidadosamente o texto. Eu leio várias vezes o texto, né, em várias versões, faço a exegese, leio de novo tentando observar as pontuações, ok? Leio a mesma passagem, se for os sinóticos, né? Se tiver repetida em outros evangelhos, eu leio nos outros evangelhos para entender a visão de cada um, certo? Então isso é importante. E faz essas perguntas para te entender quem escreveu, qual o tempo e o lugar em que escreveu, saber a circunstância do escritor, que nem a gente vai ver em Filipenses, a carta da alegria, Paulo estava preso, né? Então, isso já traz muita visão, uma visão totalmente diferente e gloriosa para o texto. Quando ele fala de alegria, se despedindo, né? Falando do evangelismo ali da guarda pretoriana e falando que ele é livre em Cristo Jesus e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, as coisas, a gente sabendo isso, a gente pode enriquecer, né, a visão daquelas pessoas que a gente está discipulando. É porque escreveu, os motivos, se foram viáveis, né? A quem se dirigiu o escritor, por que ele estava falando e a quem? Ele estava falando lá para os Coríntios. Os Coríntios era uma cidade muito herege, era um porto, tinha muita prostituição, havia muitos problemas naquela cidade. Então, tu já contextualiza a pessoa, ok? E o que o autor queria dizer? O que ele queria dizer para aquelas pessoas naquela época.
né? Isso é muito importante, certo? Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ela deve ser colocada de lado e o trabalho exegético recomeçado novamente. O que isso significa? Meu Deus, descobri uma nova doutrina. Descobri um troço novo. Descobri que a gente pode orar como um bezerro mugindo, como águia voando. Não, para. Que em 3.000 anos de homens lendo a Bíblia, estudando, pregando, ninguém falou disso e agora tu lendo aí, tu chega a essa teoria, essa doutrina aí, não, para. Deixa de lado e vai ler mais, vai estudar mais, porque alguma coisa está errada, né? Então, irmãos, a gente tem que ter humildade. A palavra de Deus é soberana. A gente tem que ter humildade e ninguém inventa nada novo. Todo mundo sobe nos ombros dos outros. Então a gente, assim, ó, não há nada novo debaixo do sol, né? Então vamos ter humildade e dizer, puxa, agora eu sei tudo. Não, não. Calma, calma. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai ler livros, vai ler comentários, né? E a gente quer dar esse subsídio para vocês. Até aqui, tranquilo. Vamos seguir então os princípios básicos aqui do discipulado. Olha que legal. É um texto que vocês já me viram pregar, é um texto que eu gosto muito, é um texto que faz parte aí da minha história, do meu TCC, e é um texto que eu quero comentar para vocês comentarem aí nos PGMs. Por que eu botei os princípios básicos do discipulado? Gente, porque a pessoa que está indo aí no PG tem que saber que tem um preço a ser pago. Tu não pode enganar ela. Ela tem que começar e tu tem que dizer, olha, tu está pronto para pagar esse preço? Vamos entender isso através do texto, né? Uma grande multidão, né, ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: qual é a grande diferença aí que vai ver? Tinha a multidão e os discípulos. Jesus não tem seguidores. Jesus não anda com multidão. Ele só tem discípulos. Por isso que nós botamos essa frase. Jesus não tem seguidores. Jesus tem discípulos. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Isso já todos vocês sabem. E ele começa a colocar aqui, se você, olha só, se você vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, e essa negativa, e por isso que eu pedi para você baixar lá a Brave Strong, quando você quiser baixar, você vai ver lá no 26, se alguém vier a mim e não aborrecer, ele diz, né? E aqui, se alguém vier a mim e ama seu pai, aqui esse aborrecer, ou na negativa mais do que a mim, né? É sua mãe mais do que a mim, o termo ali é miseu, tá? No grego. A Bíblia Strong, se tu clicar na palavra, ele vai abrir algo assim, nesse sentido, só para você perceber aí, tá? Como é que está. Desculpa ser assim, é só para te dar uma noção. Odiar, perseguir com ódio, detestar, ser odiado, detestado. O que ele está falando aqui? Que Jesus não aceita ser amado igual eu amo meu filho, minha mulher, meus pais, meus irmãos. Não. O nosso amor por Jesus deve ser tão alto, tão grande, tão excelente, que comparado ao amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pelos meus pais, esse amor que eu sinto por eles é quase ódio. Sentiu o drama? Comparando Jesus com o amor que eu tenho aqui na Terra, esse amor terreno é praticamente ódio, é desprezo. Eu jamais ia trocar Jesus por nenhum deles. Não chega nem a cogitar no meu coração, no meu pensamento, trocar Jesus por algum deles. Então, o discípulo deve amar o Senhor acima de todas as coisas, é o que diz a palavra. E isso tem que ficar impresso no coração de todos aqueles que vão agora participar do discipulado. Entenderam? Cadê a minha barra de rolagem aqui? Vamos um pouquinho mais para baixo.
E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lembre-se que a cruz é um instrumento de morte. Jesus morreu asfixiado. Nós devemos asfixiar a nossa velha vida nesse processo de santificação. É isso que Jesus está dizendo. Se você não pega a cruz, não vem um processo de santificação, asfixiando a sua velha vida, aqueles pecados de estimação, aqueles erros, aquele caráter, aquele mau caráter que tu tinha, e não seguir ele, então não seguir em direção a Cristo, ao caráter de Cristo, tu não pode ser discípulo, ok? A segunda coisa, ali no 28, que eu quero que vocês ressaltem para aqueles que vão ter, ele faz duas parábolas. E essas duas parábolas são maravilhosas. Se lembra que Jesus fez essa mesma coisa lá que nós estamos fazendo. Ô pastor, nós vamos começar os PGMs dizendo para as pessoas tomarem uma decisão de seguir vindo no PGM ou não. Foi o que Jesus fez. Jesus chegou e disse, ô multidão, para aí. Tem critérios para me seguir, vocês vão querer me seguir? E muito da multidão e dos discípulos se mandaram depois disso. Mas ficaram aqueles que foram chamados por ele, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois por se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que ele está dizendo aqui, Jesus? Antes de tu entrar nesse discipulado que eu estou te chamando, senta uma cadeirinha aí e calcula. Vê se tu pode pagar o preço de ser discípulo. Vê se tu pode me amar acima de todas as coisas, e que o ódio pelos outros o amor pelos outros é quase ódio, e vê se tu pode asfixiar a velha vida e caminhar em direção à minha vida. Faz esse cálculo. Não vem achando que dá. Porque se tu entrar e não puder pagar esse preço, os outros vão rir de ti. Tua vida vai ser complicada, né? E a gente tem visto muitas vidas assim. A segunda parábola, ele diz o seguinte: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Segunda parábola, ele diz o seguinte: bom, tu sentou, tu analisou e sinceramente tu disse para mim, olha, eu não consigo ser discípulo. E Jesus faz essa parábola e diz assim, bom, tu tem condições de pagar o preço por não ser meu discípulo? Tu tem condições de chegar numa guerra comigo e sair vencedor? Se não tem, corre depressa e entre em acordo comigo, antes que eu chegue. Então, são duas perguntas. Tu pode pagar o preço e ir até o final, terminar essa obra? E se não pode, tu pode pagar o preço de não ser discípulo? Tu pode pagar o preço de ir para o inferno ou achar que pode me ganhar uma guerra? Então, com 20.000, tu não ganha, né? Então, essa realidade. E para terminar, esse primeiro, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso é maravilhoso. Ele falou renúncia, não é dar tudo que possui, não é abrir mão, é renunciar e dizer assim, Senhor, isso não é mais meu, é teu. Eu renuncio o direito de eu dominar minha vida, eu renuncio o direito sobre os meus bens, eu renuncio o direito, agora tudo é teu, eu vou usar tudo que eu tenho para a tua honra e tua glória. Agora tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo, a integridade é teu. Agora eu vou usar tudo isso para glorificar o teu nome. Se eu não posso fazer isso, eu não posso ser discípulo de Jesus. Vou terminar fazendo uma pergunta que deve ser replicada àqueles que estão lá. Você pode fazer isso? Você está preparado para pagar o preço? Ou você está preparado para não pagar esse preço? Que Deus te abençoe. Que esse primeiro parte, esse primeiro aula do módulo aí,
venha servir para edificar as nossas vidas e a vida daqueles que estarão nos nossos PGMs. Deus abençoe a todos. E sejam sal e luz em nome de Jesus.